É uma reunião ordinária da nossa Comissão de Direito Securitário aqui da OAB Maringá. Hoje nós temos a graça, né, de receber aqui o Dr. Fabrício Verdolin. Muito obrigado pela sua presença, Fabrício. Temos membros da comissão aqui, também corretores de seguro, convidados ilustres, sejam todos muito bem-vindos. A nossa reunião ela vai ter um tom muito mais de debate, de conversa franca, assim, do que necessariamente de palestra. A gente sempre preferiu assim, sabe, doutor Fabrício? E na presença de pessoas tão ilustres aqui, seria absurdo a gente monopolizar o debate, né, a conversa, né? O interessante é a gente ter troca, poder ouvir pontos de vista diferentes para a gente poder crescer também. E o tema que a gente sugeriu para essa reunião ordinária são atualidades do mercado de seguros e a atuação de advogados e corretores nesse mercado. É muito comum a gente pensar na atividade do advogado que atua no ramo securitário, ele atuar, seja defendendo o segurado, seja defendendo a seguradora, quando existe uma lide, ou seja, quando houve a negativa da cobertura de uma indenização, quando uma apólice, ela não, enfim, quando o que se esperava daquele contrato não foi efetivamente cumprido, né? Da mesma forma, o corretor, né, a gente fica imaginando o corretor ali liquidando o sinistro, simplesmente sendo um aproximador de partes, mas nós sabemos que isso não é uma realidade, né? Sobretudo com o advento desses novos tempos e situações que pedem, que nos mostram riscos diferentes e também pedem seguros diferentes e uma atuação preventiva, não apenas contenciosa da nossa parte, né, enquanto advogados e corretores. Não é difícil de pensar, eu estava conversando com o Dr. Fabrício aqui, quando ele gentilmente aceitou o convite para participar da nossa reunião, em situações como responsabilidade civil profissional, onde existe uma escalada judicial gigantesca, né, de ações judiciais de erro médico, de erro de dentistas, né? Nós sabemos que essa é uma área que o seguro ele tem crescido notadamente ano a ano, né? Responsabilidade civil profissional. Na área imobiliária, por exemplo, com os instrumentos valiosos, aí, como o seguro fiança, para garantir o cumprimento dos contratos, quando fica impossível o seu adimplemento pelas vias comuns, pelas partes. Na área empresarial também, assuntos que nós vemos discutindo já de muito tempo. Tivemos a honra de receber o Dr. Roque ano passado, aqui a convite do Ednei, nosso vice-presidente, a questão do seguro-garantia judicial, né? Como que nós, advogados, hoje, vamos prestar um serviço preventivo a uma empresa sem demonstrar o quão importante é ter um seguro-garantia judicial para áreas como direito tributário, área trabalhista, né? E percebam o quão forte se torna, nesse caso, uma parceria entre o advogado e uma corretora de seguros, né, que consegue cotar para ele rápido ali uma situação, o quão importante é essa parceria, né? Eu não preciso nem dizer aqui, né, pessoal, a respeito da LGPD, também tivemos a possibilidade de receber o Dr. Tarcísio Teixeira, doutor pela USP, enfim, professor do mestrado e doutorado da UEL, que nós tivemos a honra de recebê-lo aqui para falar um pouco de LGPD e o mercado de seguros, e falando um pouco aqui dos aspectos práticos, né? Tanto nós, advogados, quanto vocês, corretores de seguro, têm por costume, hoje, principalmente com as novas tecnologias, de receber uma série de dados sensíveis das partes, né, por fotos de cartão para fazer ali a cotação, enfim, são tantos dados, e isso é um risco enorme que nós corremos. E às vezes nós nem percebemos o quão perigoso isso é, nós não nos damos conta, né? E a gente precisa levar isso aos nossos clientes também, demonstrar essa realidade que nos cerca, porque ao que tudo indica, a LGPD devidamente funcionando, vamos dizer, vai existir também uma avalanche de ações judiciais de dano moral por violação de dados. Isso, para nós, é muito claro, né? E um outro assunto aí bastante, digamos assim, apimentado, tanto para advogados quanto para corretores de seguro, que também já foi objeto de tratamento aqui pela nossa comissão, que é a Associação de Proteção Veicular, né? O quão importante é para nós advogados e também, e principalmente para os corretores de seguro, saber diferenciar o que é um seguro de um produto ali vendido, né, por uma associação de proteção veicular. Eu penso que não basta simplesmente o corretor ou o advogado chegar no cliente e falar assim, olha, isso não é seguro, isso é seguro pirata, ou isso não funciona. É necessário a gente deter informação.
para demonstrar para eles que, via de regra, em um seguro, muitas vezes nós, os segurados, eu quero dizer, eles vão manter uma relação de consumo para com a companhia de seguro, o que é muito diferente de uma relação de associado para com essas associações de proteção veicular, né? São questões muito sensíveis, mas que precisam ficar esclarecidas para demonstrar o quão importante, o quão diferente é o seguro dessa espécie de produto que é ofertado por essas associações. A gente sabe que uma companhia de seguros, para atuar, quer dizer, pela própria lei do seguro, ou ela é uma sociedade anônima, ou no caso das cooperativas, ela para comercializar seguros agrícolas, né, ela tem que ter uma base financeira forte, né? Ela tem capacidade financeira de arcar com as indenizações, né, de gerir aquele fundo mutual ali. As associações, nós sabemos, se quebra um caminhão ali de uma transportadora, ele paga. 2, talvez, 3. E quando quebrar 5? Qual que é a liquidez dessas associações? Que segurança jurídica essas associações elas passam para os seus associados? Então, eu penso que não basta a gente ficar jogando pedra nesse mercado, tentando minar ele, ou tentando discutir a legalidade ou a não legalidade dele. A gente sabe que existe uma série, uma sucessão aí de decisões judiciais que já fecharam uma série de associações, né? A gente, dia a dia, tem conhecimento de que isso acontece, mas eu penso que a melhor arma é a gente demonstrar a diferença entre um produto e outro, mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você precisar da companhia seguradora, ela tem condição, tem capacidade financeira de arcar com todas as indenizações, né? O cálculo atuarial não é algo que se possa fazer de forma simples ali numa planilha de Excel, né? Então, eu penso que a vinda do Dr. Fabrício aqui é de muito bom grado. É um advogado que eu tive contato aqui na Comissão de Direito Securitário do OAB Paraná. Tive a chance de conversar com eles em algumas oportunidades, vi que ele é um cara aberto, que tem muito conhecimento do mercado de seguros. Para a gente receber ele aqui é uma alegria, né? E, Fabrício, a palavra é sua. Conta para a gente um pouco da sua experiência profissional dentro desse mercado, o que você enxerga nele, se é esse apocalipse todo ou se os bons profissionais, como costuma acontecer, ainda vão se salvar. A palavra é sua, meu querido. Boa tarde a todos. Olha, cumprimentando o doutor Adriel, eu quero externar meu apreço a todo mundo que está aqui reunido nesse momento. Para mim, é uma oportunidade, é uma honra, uma felicidade estar aqui trocando uma ideia com vocês. Eu quero também dizer para vocês que, antes de entrar no tema, é importante a gente enaltecer a função da OAB na sociedade, a OAB que se preocupa com princípios, garantias, né, com a boa aplicação a respeito à lei. Dentro disso, a gente tem que formar opinião. E eu quero fazer com que esse encontro ele produza talvez um conteúdo, uma informação que chegue a nós que já somos do mercado, que estamos habituados com o seguro, habituados com a justiça, mas eu tenho fé de que a gente possa produzir um debate aqui que venha alcançar pessoas que não detêm o conhecimento jurídico, para a gente realmente fazer esse papel, o papel que é do advogado, que é o intermediário dentro da sociedade para poder também buscar direitos, do corretor de seguros, das seguradoras, todo mundo que está assistindo aqui, participando, que vai participar, tem uma função na sociedade de se posicionar, de buscar conhecimento e também troca de experiência. Então, baseado nisso, eu quero agradecer essa oportunidade, enaltecer todas as funções, as sociedades organizadas, né, e dizer do nosso seguro. Se o seguro não fosse tão importante, ele não teria esse impacto na economia, geração de empregos, incrementos, produtos, né, vários empregos, o securitário, o corretor, o próprio prestador de serviço também. É a importância que o seguro tem. Aquela palavra que já se mistura um pouco com quase o sinônimo de segurança, né? Que é aquela proteção patrimonial da vida, de tudo que a gente conquista, que a gente quer proteger. Então, enaltecer exatamente isso, para que a gente possa adentrar aqui no tema que o Adriel... se o seguro também não fosse tão importante, a gente não teria uma comissão de direitos de seguros, né, em Maringá e uma em Curitiba. Aliás, transmito aqui um abraço do Dr. Luiz Assi, que é o nosso presidente da Comissão de Direitos de Seguros da OAB Paraná, e parabenizo
a regionalização do tema em Maringá. A gente tem que realmente se unir e buscar conteúdo, informação e conhecimento. Quando o doutor Adriel me convidou para a gente participar dessa reunião, eu fiquei muito feliz e ele falou, Fabrício, podia falar sobre atualidade? E vamos falar um pouquinho assim da função, né, do advogado, do corretor, falar um pouco, uma análise desse contexto, de todas essas mudanças que estão acontecendo, essas novidades, a velocidade. Eu falei, pois bem, então vamos iniciar o seguinte, vou falar um pouco da minha atualidade como profissional, do meu cotidiano dos meus colegas aqui do escritório. Eu vou tocar no primeiro tema, que ele não é tão atual, mas ele vai linkar com o segundo. Eu queria falar rapidamente do direito regressivo das seguradoras. Eu falo, mas está no Código Civil, artigo 786, súmula 188, a súmula de 1963, isso é atual? Meus amigos, se a gente quer gerar informação e conteúdo, eu quero dizer que semanalmente, os nossos colegas aqui, quando entram em contato com o terceiro envolvido no acidente, duas perguntas que não sempre pingam aqui. Mas vem cá, não sabia que a seguradora tinha esse direito regressivo? Mas eu paguei a franquia, por que a seguradora está me cobrando o restante? Então, é importante para a gente dizer para essas pessoas que é um direito, a súmula é de 1963, acho que 13 de dezembro de 1963, é um assunto que a gente precisa levar esse conhecimento porque alguns cruzam os braços, ficam inertes, e para esses terceiros que ainda não sabem, é importante conversar com o corretor de seguros quando essa situação acontecer, ou com um advogado especializado na área de direito de seguro, em responsabilidade civil, porque leva para o Poder Judiciário e é mais uma demanda e não precisava estar ali. E aí eu vou linkar já com o segundo tema, que são as proteções veiculares, as associações de proteção veicular. É muito rápido a gente falar que não é seguro. Tem corretor? Não tem. Tem seguradora? Não tem. Tem regulamentação pela SUSEP? Não tem. Tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Não tem. Então, rapidamente, a gente já elimina, mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Infelizmente, um exemplo é a subrogação das seguradoras, que agora eu vou linkar com o tema. Quando alguém, vou dar um exemplo hipotético aqui, alguém bateu no carro, estava parado no sinal vermelho, colisão traseira, prejuízo, 20 mil, a franquia obrigatória, R$2.000, o segurado vai arcar com os 2 mil, a seguradora vai arcar com os outros 18 mil, nasce aí dois direitos regressivos, o do segurado para cobrar a franquia, mas às vezes ele já fez um acerto ali com a pessoa que causou o acidente, e o da seguradora com os 18 mil. Quando a seguradora entra em contato com esse terceiro e fala, eu tenho seguro, aí você pergunta, com quem? Qual é a congênere? Não é assim, isso não é seguro. É uma proteção veicular. Não é, meu amigo. Infelizmente, a seguradora não vai fazer um acordo com você com a sua proteção veicular, vai fazer com você. Não adianta insistir, não dá para a gente assinar nenhum termo de acordo. Então, é assim que o mercado atualmente está se portando, porque não é, entre aspas, seguro, fecha aspas, seguro pirata. Então, é importante levar esse conhecimento. E aí alguém pode perguntar, mas o Fabrício está aqui defendendo o time que ele veste a camisa, está tentando proteger o mercado, enfim. Vou dizer para vocês que, como no início que eu falei do papel da advocacia, do advogado, que é também, principalmente, a gente cuidar do fiel cumprimento da lei, assessorar nesse sentido, eu fico com pena daquelas pessoas enganadas. Eu vou dar um exemplo, a nossa secretária, nossa funcionária ali de casa, ela falou, meu marido comprou um carro e fez o seguro, eu perguntei com quem? Falou, isso não é seguro, ele está pagando por algo que ele não tem certeza que quando acontecer ele vai ter 2, 3 notícias ruins. Uma é que ele pagou à toa, 2 porque ele não vai ser atendido, 3 porque a seguradora está cobrando o direito regressivo dela em face daquele ato ilícito que gerou o dever de indenizar. Dentro dessa concepção, é importante a gente se posicionar. Uma outra situação, às vezes, falar, mas que medo é esse? A concorrência? Meus amigos, o seguro vai muito bem, obrigado. De certa forma, a gente esse mercado está enfrentando, como todos os outros segmentos, a questão da crise, da pandemia, mas oscilou no começo, mas o seguro teve aumentos que atingiram 2 dígitos em vários segmentos. Tem muita novidade acontecendo que a gente vai poder debater, né? Cyberseguros, a questão da lei de proteção, geral de proteção de dados, a preocupação em proteger, né, o CEO,
DPO, tem a questão dos microseguros, micromomentos, dos seguros periódicos, da questão do agronegócio, tem uma gama da responsabilidade civil profissional que envolve o médico, o dentista, o próprio advogado. Então, o seguro, ele está muito bem, obrigado. A Associação de Proteção Veicular não impacta meu dia a dia, por isso que eu posso vir aqui me posicionar, que não é seguro, e combater. Por que eu posso fazer isso? Porque eu trabalho no ramo de seguros, mas se eu pegar o ramo de automóvel, de 100%, 30% tem seguro com seguradora, com intermédio de corretor. Os outros 70% é o mercado amplo para se explorar. A minha preocupação é que aquela pessoa lesada, e que depois vai falar, fiz seguro e o seguro não deu certo. E o Instituto de Seguro, a gente defendeu tanto ele amadureceu ao longo dos anos, graças às instituições, nós temos aí a AIDA, as faculdades com pós-graduação, especialização, envolvimento da OAB, as comissões, enfim, todo mundo dando sua participação para essa engrenagem ficar fortalecida e justamente cumprir o papel que é a proteção desse patrimônio através da transferência do risco, que me preocupa, sim, aquela pessoa falar que não funciona, né? E além do mais, as seguradoras ainda tem aquela questão de que 20% tem a fraude, né? Então, dentro desse contexto, tem um terceiro ponto que eu quero entrar também, que faz parte do nosso dia a dia, que é a minha atualidade, o meu cotidiano, que também pegaram umas ideias do seguro e jogaram para lá, que contratos de locação de imóveis urbanos com cartão de crédito. Aí, você fala assim, mas eles pegaram a ideia, por exemplo, do alugue sem fiador, faça o cartão de crédito, o que está em jogo ali, na verdade, é o score da pessoa, o limite do cartão, uma cobertura reduzida. Não, eu não estou falando que é seguro, mas usa a mesma metodologia de proteção de uma relação jurídica locatícia com base numa impontualidade que vai ter uma cobertura. E eu vi, não foi uma nem duas, foram várias propagandas, pesquisando aqui para a gente participar desse encontro, que não se fala, né, não se vê a presença do corretor, não tem seguradora, não tem SUSEP, não tem regulamentação, tem só assim, alugue sem seguro, sem fiador. E no final fala, é só pagar uma taxa de seguro. O que eu quero dizer é isso. Nosso seguro, ele demorou muito tempo para chegar até aqui, ele está passando por mudanças positivas, outras aceleradas demais, que a gente tem que se adaptar com o mercado, a questão da globalização, a questão também blockchain, insurtechs, que a gente vai adentrar mais posteriormente, mas é para proteger realmente isso tudo, para não enganar aquela pessoa que fala, mas eu sabia, eu achei que eu tinha seguro, eu achei que eu tinha uma garantia locatícia, né? Então, dentro do contexto desses três temas que eu levantei, que faz parte do dia a dia, eu também quero dizer do papel, para a gente caminhar já para o debate, do advogado do corretor, porque nós somos essenciais. Atualização, saber o que está acontecendo no mercado, se posicionar, se reunir, debater, é de suma importância. Tem duas perguntas que eu posso jogar aqui assim, de cunho até filosófico, né? O tempo, ele é nosso aliado ou nosso inimigo? Me parece que as relações jurídicas estão acontecendo numa velocidade que parece que a gente está culpando o tempo, mas o problema está com a gente. Se a gente não se organizar, não entender do contexto, entender que esse novo consumidor do seguro, ele precisa dessa geração que está agora e a que está por vir, ele quer velocidade, ele quer... Mas aí o papel do advogado, robô, vai acabar, as petições, o corretor. Eu entendo que, nesse momento, vai surgir a figura daquele profissional antenado, daquele advisor, aquele que é o conselheiro, que é o consultor. Eu vou depois usar alguns exemplos que vai explicar melhor, mas enquanto eu vou cuidando da advocacia, dos meus processos, da gestão de uma empresa, do meu escritório, eu sei que eu tenho um corretor de seguros que está antenado. Eu sei que ele vai falar assim, Fabrício, deixa eu te falar uma coisa, eu vejo aí que você tem teu carro, sua esposa tem teu carro, teus filhos cresceram, cada um tem um carro, vocês moram juntos, para que contratar um carro reserva, se você tem os carros... mas é tão pequeno o valor do carro reserva. Aí eu falei, mas ele está preocupado comigo. Então eu falo assim, tá, eu quero ou não quero, mas ele vai estar sabendo, né, do meu dia a dia, como ele vai coletar as informações, como ele vai interagir, né? Eu vou até mencionar aqui, ó, quando eu conversei com o Ramiro, ele me deu algumas dicas
que eu achei de suma importância trazer para você aqui. Ele falou: Ramiro, obrigado, primeiramente, pela presença. E ele falou: o corretor de seguros, além de conhecer o produto que levará o cliente ao futuro cliente, ele tem que ser um analista de risco, ele tem que perceber as necessidades da cobertura de seguros, valorizar-se como profissional, tem que estudar, demonstrar capacitação, conhecimento, entender a proposta, o pós-venda também, né, com relação ao atendimento do segurado. Quando acontecer alguma negativa, explicar por quê, não só dizer, tentar fazer o cross-selling da carteira, estar atento às mudanças do mercado. Você pega aí a questão da SUSEP, a circular 621, a resolução CNSP 382 e a 407, estão trazendo mudanças, e, ao mesmo tempo, o mercado. A gente pode falar aqui também do papel do advogado, por exemplo, nas startups. As startups, elas têm uma característica que parece ser arcaico, você tem que levar uma demanda para o Poder Judiciário. Nós somos capazes de resolver os nossos conflitos através de mediação, arbitragem, mas, mais ainda, da negociação extrajudicial. O característico do advogado do futuro, ele vai ter que ter tempo para poder dedicar uma negociação. Eu me lembro agora, a gente pode pegar muita coisa de fora, né? Mas eu tenho um advogado que trabalhou conosco aqui no escritório, que ele saiu para ir para a Austrália. E hoje ele é advogado lá, ele é habilitado, e um dia ele veio nos fazer visita e ele comentou comigo: Fabrício, lá, se a gente tem uma prova e não apresenta para o advogado da outra parte, deixa ela numa carta na manga para usar lá na frente, ele te ganha de má fé. Não se trata de vencer uma demanda, se trata, né, de entender o que está acontecendo e achar a solução o mais rápido possível, e, se possível, não levando para o Poder Judiciário. Nós temos plena capacidade de ligar para um outro advogado e conversar: doutor, essa é a situação do cliente, essa é a situação do meu. O direito está do meu lado, olha a jurisprudência, olha como que andou. O nosso presidente, doutor Cássio Teles, deu uma palestra também falando da evolução do escritório físico para o digital, foi muito feliz, pontuando o que aconteceu de lá para cá. E o advogado continuou sendo essencial para a sociedade. Da mesma forma, o corretor. Só que, se não se atualizar, a gente vai perder para o blockchain, para o smart contracts, para muita coisa que veio, é uma realidade, mas vai permitir, ainda por um bom tempo, se a gente se atualizar, que a gente atue. Dentro disso, do fator que eu perguntei se o tempo é nosso aliado, nosso inimigo, dá para filosofar nesse sentido, dizendo que a gente tem que usar o tempo a nosso favor, mas a resposta está na gente. E aí eu pergunto também, palestra que eu assisti esses dias do Dr. Luciano Reis, que foi um estagiário do escritório, hoje é doutor, professor, ele é muito especialista em direito administrativo, e nessa palestra que ele deu recentemente, que a OAB tem produzido muito conteúdo com a Escola Superior de Advocacia, com as palestras, envolvendo vários temas, vários segmentos, várias áreas do direito, e ele foi muito feliz quando ele falou: qual é a diferença de futuro e destino? Planejamento. Quem se planejar, terá futuro. Quem não se planejar, terá destino. O destino conta com a sorte, e para mim sorte não existe. Ela é a gente que inventou, porque só tem que ter sorte e dedicação, que é bem isso que a gente está fazendo. Então, meus amigos, para encerrar essa introdução ao tema, destaco aqui a importância que nós temos na sociedade, para a gente fazer diferença, produzir informação, conteúdo, levar quem não é do mundo jurídico, que proteção veicular não é seguro, nunca vai ser. Questão de cartão de crédito, garantia, olha que absurdo aqui, ó. Eu separei aqui, que eu vi ontem uma notícia, a segurança jurídica, ela é importantíssima para que o país consiga dar certo. É tanta coisa que a gente está vivendo ao mesmo tempo, no âmbito da política, da saúde, e dessas inovações que surgem, essa criatividade que, para mim, né, quem tem um limite não é só o município, a criatividade tem limite também, não dá para inventar muita moda, tem um limite da lei. Né? Então, essas coisas acontecem muito rápido, assim, a gente tem que combater e discutir. Mas, voltando até na questão da locação, olha que absurdo que estão se construindo. Uma pessoa vai e loca um imóvel para um locatário abrir a sua atividade comercial, e aí pega a lei do inquilinato, artigo 37, que fala lá que fiador, calção, seguro, fiança são garantias, escolhe o fiador fala: não, eu tenho um imóvel próprio, eu me coloco à disposição para ser o fiador. E aí, não, o inquilino não paga, a dívida cresce, o locador executa,
ganha o processo, penhora o imóvel do fiador, e aí vem, né, o nosso Poder Judiciário e cria um novo elemento falando, não, se é bem de família, prevalece. Mas o fiador, ele não foi obrigado a oferecer o bem, ele assinou o contrato, ele foi capaz, plenamente capaz, né, dentro das suas condições ali. E aí, olha o parecer que eu vi ontem da Procuradoria-Geral da República, dizendo: a penhora do bem de família é desproporcional e desnecessária em caso de locação de imóvel comercial, já que existem outras formas de se garantir o cumprimento do contrato, como calção e seguro-fiança. Parênteses. Ah, tá. Agora que está com sinistro, vai querer acionar a seguradora para fazer um seguro-fiança, né? Um absurdo. Ao meu ponto de vista, quem, salvo o melhor juízo, quem puder depois argumentar, não há problema. Mas eu fico pensando assim, isso é bom para o corretor, isso é bom para a seguradora, porque cria uma instabilidade e também, depois dessa crise pandêmica, ninguém mais vai querer ser fiador de ninguém, né? Então, vamos usar os recursos que a lei do inquilinato, na qual não tem o cartão de crédito, fala da calção, do tipo de capitalização, do seguro-fiança. E aí ele conclui: a Procuradoria-Geral da República sugere que o STF fixe a seguinte tese: é impenhorável bem de família de fiador em contrato de locação comercial, tendo em conta a prevalência do direito à moradia aos princípios da autonomia contratual. Então, o direito à moradia ele prevalece em cima da autonomia contratual, que ninguém foi forçado a assinar, e da livre iniciativa. Então, são essas considerações para a gente debater aqui, para dizer assim, que por mais que tenha muita tecnologia, muita inovação, que surja modalidades novas, também tem o Poder Judiciário criando lacunas para que valorize o papel do corretor, da seguradora, do seguro em si, e também essas situações. O marido da nossa funcionária de casa parou de pagar a associação, e ele vai buscar um seguro agora, com o corretor. Então, me sinto bem de saber que eu avisei uma pessoa que ele poderia, né, estar entrando numa fria, porque às vezes funciona para um martelinho de ouro, um retrovisor, um farol, mas um furto, um roubo, um incêndio, e uma colisão com um carro importado. Então, tudo que a pessoa fez para construir vai em vão, em razão da péssima, da má, da indevida contratação de algo que ele achou que ia garantir eventual sinistro ou infortúnio. Doutor Adriel, obrigado pela oportunidade e agora eu quero aprender com vocês. Grande doutor Fabrício, é um prazer poder ouvir você falar. Tenho certeza que não apenas eu, mas todos os meus colegas aqui aproveitamos muito a sua fala. É sempre bom receber alguém com muita experiência no mercado, como que você tem, e poder falar dessas atualidades para nós. Essa questão da associação de proteção veicular é realmente uma coisa muito curiosa. Eu brinco com o Ednei, com o Rodrigo, com o pessoal da comissão, Luciano, Ramil, que é o tipo de coisa que é o seguinte, é como um pato, né? Ele tem pena, tem bico, faz quá, mas não é seguro. É como fosse seguro, mas não é seguro. E as implicações são essas que você falou, né? Quer dizer, a falta de liquidez da associação, de acudir o seu associado quando ele mais necessitar, ou seja, no momento do sinistro. E existem questões que são próprias do direito, sabe, do meu ponto de vista. Eu pergunto para vocês aqui, jogo para os corretores presentes também, é uma pergunta, né? Não pesquisei isso com profundidade, mas me deu curiosidade enquanto você falava. Veja, imagine um associado que é demandado numa ação de indenização. Será que ele pode denunciar a lide para uma associação? Né? É questionável. Eu não tenho dúvidas que vai haver juízes que entendem que não, né? Que não vai haver a possibilidade de denunciar a lide. Quer dizer, se eu tenho seguro e sou demandado civilmente, primeira coisa, a gente sabe qual que é a regra do mercado. Contrato advogado, aviso a minha seguradora que eu contratei advogado, peço o reembolso dessas despesas gastas aí com os honorários advocatícios, denuncio a lide para a companhia para caso eu venha a ser condenado, ela venha e possa me ressarcir com toda a segurança do mundo ali. Quer dizer, contratei o advogado, a seguradora me garantiu, né, a contratação desse advogado, o reembolso dessas despesas, os honorários,
né? E se eu for condenado, está ali na apólice, né? Quer dizer, risco muito pequeno, né? Quer dizer, o risco só vai existir se os valores constantes na apólice eles não forem capazes aí, né, de suportar o valor da indenização que é pleiteada aí no juízo cível. Agora, imagina uma situação dessa com uma associação. A gente nem sabe, gente, o processo judicial ele de reparatório, que me ajudem os colegas aqui, um processo complexo, vai demorar 6, 7 anos. Será que daqui 6, 7 anos essa associação vai existir? Quem dirá ter a liquidez para arcar com o pagamento desses valores? É tudo muito incerto. Eu acho que é nosso papel, de fato, demonstrar que, embora tenha pena, faça quá, né, pareça muito pato, não é um pato, né, é uma coisa absolutamente diferente disso, né? Eu te agradeço, Fabrício, eu vou abrir para os colegas aqui, porque eu sou pouco prolixo, então é bem provável de eu começar a fazer um monte de consideração e perguntas em cima do que você falou aqui. Eu abro para o pessoal se manifestar. Pessoal, deixa eu aproveitar, então, só para fazer um comentário. O meu ramo de atuação é na área empresarial e tem muitos contratos, muitos assuntos ligados à rede bancária. E com relação a seguro especificamente, não tenho tanta atuação, alguns casos específicos. Mas só queria fazer uma observação, como o doutor Fabrício falou no início, que realmente a explanação vai atingir não apenas a área jurídica, mas os demais colegas do trabalho, né? E tenho acompanhado bastante esse assunto referente à retirada da garantia, né, do imóvel, quando a alocação é feita para imóvel comercial. E também, em parte, eu concordo com o doutor Fabrício, que realmente se tem que ser obedecido o pacta sunt servanda, né, no contrato, deveria ser respeitado. Mas a gente enfrenta aquela questão das imobiliárias, né, que vai sugerir, às vezes, a contratação do seguro-fiança ao invés da alocação pela garantia. Então, existe o outro profissional que precisaria estar aqui ouvindo essa explanação para também auxiliar nesse ramo específico aí dos seguros. Não é uma pergunta, é só uma colocação, mas para agradecer também, que foi um aprendizado muito bom para mim, que não atuo muito nessa área. Obrigado a todos. Muito bem colocado, viu, Jander? O nome está incompleto, que eu não consigo ver. É Jander? É Jander Catarim. Jander Catarim. É muito bem colocado, e já fica aqui a sugestão até para uma próxima pauta, a gente convocar aqui na OAB Maringá, tem a Comissão de Direito Imobiliário, de repente a gente fazer um bate-papo sobre seguro-fiança. Eu acho que a Comissão de Seguros da OAB Paraná, ela fez até, não fez, Fabrício? Acho que no ano passado, um bate-papo nesse sentido. Tivemos um encontro falando da importância econômica do seguro, né, das locações e do seguro-fiança nas relações locatícias. Mas o Jander pontuou muito bem, Adriel, porque é importante a imobiliária... Pega Curitiba, Londrina, Maringá, vamos só ficar com essas 3 cidades. O que tem de relação locatícia? É muito, são cidades universitárias, né, tem um fluxo, e é importantíssimo, a imobiliária está com o seu corretor, seu advisor, né, o teu consultor, para poder estudar os melhores produtos. Às vezes é o seguro-fiança, às vezes é o tipo de capitalização, às vezes a solução é falar assim, locador, quer arcar o primeiro ano com seguro-fiança, e no segundo ano o inquilino já está no imóvel, já deu para criar uma relação de confiança, ele assume o segundo ano, mas deixa protegido, recebe um pouquinho menos no aluguel. Tem essa situação. Você falou da associação também, né? Você falou do pato, e eu fiquei brincando aqui, assim, né? Que o pato, quando ele perde a pata, né, ele fica manco ou fica viúvo? É bem essa situação da proteção, você não sabe o que é isso. Aqui no escritório hoje a gente brincou também, conversei com os estagiários ali, falei assim, gente, é como se fosse jogar um partido de futebol. De um lado você tem a Associação de Proteção Veicular, do outro lado tem a seguradora. Só que a regra é diferente para um para outro. Como assim A associação pode fazer gol de mão, seguradora não? Não tem impedimento para a associação? E se a associação fizer um gol, já pode pedir música. O segurador tem que fazer 3 gols para pedir música. Então, está desproporcional e está lesando pessoas. E a falta de conhecimento faz com que a gente não consiga buscar soluções. O mercado é muito inteligente, ele deu soluções. O seguro, ele é um contrato acessório que veio acompanhar o contrato principal, por exemplo, que é o contrato de locação, e caiu como uma luva.
Funciona muito bem. Além de mais, tem os benefícios. Olha que legal que mistura os mundos, né? Dentro do seguro e fiança, o locatário, ele não é o beneficiário da apólice, mas é o locador. Mas ele pode se beneficiar, por exemplo, de assistências. Limpeza de caixa d'água, eletricista, chuveiro ali, no caso, um portão eletrônico que queimou e precisa entrar com o carro. Sexta-feira à noite, a imobiliária está fechada. 0800, liga para a seguradora, preciso que mande o rapaz aqui. Um exemplo, né? Então, tem tanta solução, só que também tem muita solução. Tem até PET, e a gente não sabe que às vezes tem lá um veterinário que pode vir atender, e porque não temos um tempo de dedicar, temos o tempo, porque o tempo é nosso aliado, não é nosso inimigo. Então, a gente tem o tempo, só que a gente não dedica a ler as condições gerais, a ter um canal de contato com o teu corretor, para ele saber, por exemplo, que, olha, eu comprei um carro 0 quilômetro aqui. Ah, que bom, então vai andar tantos quilômetros por mês, teu perfil é esse, ok, obrigado. Ah, tive uma ideia, semana que vem eu vou chamar meus 2 irmãos, vamos pegar aquele carro 0 quilômetro que eu tinha feito o seguro, que agora eu estou garantido, e vou usar de Uber. Só que eles vão trabalhar 24 horas por dia. 3 irmãos dirigindo 8 horas por dia. Aí tem um sinistro, a seguradora vai ver, né? A gente vai analisar também os dados disso aí, que no futuro vai ser a importância dos dados, mas aí vai ver, falar, eu vou negar, porque você omitiu as informações para o teu corretor quando ele repassou para nós. Não vai ter cobertura por isso. Aí, né? Outro detalhe também, rapidinho, Adriel, que quando você me fez o convite e colocou lá no grupo da OAB, né? 2 colegas me ligaram, e que foi o doutor Reinaldo Miri Carones e a doutora Juliana Mara. E na hora eu perguntei, né? Gente, para falar de atualidade, o que vocês gostariam de ouvir? Os 2 falaram sobre as insurtechs. Então, quem quiser adentrar nessa atual, né, palavra que está dominando aí, eu gostaria de deixar, para depois eu concluo, eu comento, eu complemento. Então, seria legal falar também das insurtechs. Se vocês me permitirem, se os advogados aí, os corretores me permitirem, eu coloquei no chat um site, seguroautosim.com.br. Nesse site vocês vão encontrar todas as nossas explicações sobre associação de proteção veicular. Ou seja, isso que o doutor Fabrício falou, que o doutor Adriel já fez um extenso comentário também, realmente é preocupante, né? Porque o aderente a uma associação de proteção veicular, a ele não é informado que, se faltar caixa para a associação cumprir com os compromissos dela, ela vai fazer o rateio disso com os aderentes, diferentemente de seguradora. Seguradora, você tem um preço definido por um período definido, quase sempre de 1 ano, mas na Associação de Proteção Veicular, quem adere a ela, se houver necessidade de caixa, o aporte a essa necessidade vai ser feito pelos aderentes, pelos associados. E um outro detalhe, vocês sabem muito bem disso, os advogados principalmente, o aderente de uma associação de proteção veicular, ele não tem direito, vocês já disseram também, de pegar o Código de Consumo, Código de Defesa do Consumidor, porque ele não é um consumidor, ele é um sócio. Né? Então, como sócio, ele simplesmente tem que arcar ou coarcar com a responsabilidade. Então, se vocês puderem navegar depois nesse site que eu coloquei no chat, vocês, por favor, fiquem à vontade. Viu? Estão ouvindo? Tá. Quando a gente trata de associação de proteção veicular, nós temos que dar uma olhadinha no histórico disso. E agora eu vejo as seguradoras correndo atrás do prejuízo. Inicialmente, as seguradoras expurgaram seguros da pasta, principalmente em caminhões. Não quero mais fazer e vou usar um termo pesado, dane-se o mercado. Foi aonde os caminhoneiros começaram a criar as associações e, entre eles, fazer um mútuo e absorver essa sinistralidade. Lógico, eles estão lá, eles não pagam impostos, não pagam comissão, não tem retenção técnica, não tem previsão de sinistro, não tem nada. O lucro é alto. Aí sentiram que o negócio é bom. Entraram no automóvel. Aí começou a pisar no calo da seguradora. Sentiram que o negócio é bom. Eu estou com um parecer aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde a Associação de Condomínio criou um seguro, vamos supor, uma associação
para a venda de seguro de vida para os funcionários de condomínio. E o condomínio só é obrigado a fazer seguro através da associação, não pode fazer através da seguradora. Pasmem, o Ministério Público deu um parecer favorável, dizendo que tudo bem, é isso aí, acabou. Tivemos até um corretor de seguro que tentou não fazer através da associação, quis fazer através da seguradora e não pôde. Então, hoje, as seguradoras estão sendo afetadas pesadamente por causa disso. Então, assim, não quero ser advogado do diabo, mas quem criou foi a própria seguradora quando expurgou aquilo que ela achou que não era bom para ela. E agora começou a sofrer consequência, não só a seguradora, mas o mercado segurador, o corretor de seguro, né? E toda essa oficina que a gente sabe que está ficando um prejuízo, e aí vai, né? Agora, por outro lado, tentaram tudo e eu não vejo a curto prazo irreversibilidade desse processo, tá? Ao contrário, eu acho que isso vai crescer cada vez mais. E se me perguntarem hoje, posso estar enganado, há uma tendência maior de ser aprovado ou ser legalizada do que ela ser extinta. Até pela própria pauta do Paulo Guedes, que ele quer essa liberdade econômica, etc, etc, etc. Uma visão errônea de que as seguradoras trabalham com lucro abusivo, né? Então, assim, então esse é o mal que nós vamos ter que conviver, vamos ter que combater, mas eu não vejo isso como uma resolução a curto prazo. Ao contrário, eu acho que a longo prazo, isso ainda vai muito tempo, mas a longo prazo, essas associações vão ser legalizadas. Tá? Minha opinião, né? Deixa eu só pegar o gancho aí. A gente já vem tratando dentro da comissão aqui de Maringá a questão das associações veiculares, né? E tudo a gente já falou de coberturas, reservas técnicas dentro de cada seguradora, a questão da fuga de fundos, dos os recursos que são arrecadados pelas associações não têm legalidade, né? Isso é até uma certa lavagem de dinheiro, né? E como o doutor Ednei falou, a gente estava vendo uma movimentação, inclusive isso foi tema de um simpósio que a gente fez, né? Que a gente estava vendo caminhar para a legalidade pela descomplicação, né? E agora, aparentemente, as seguradoras estão correndo atrás. Só que agora eu tenho notado justamente isso, que vai acabar voltando essa conversa de novo a ponto de segurar o crescimento das associações. O Ministério Público está trabalhando mais, o Ramiro pode até deve ter visto também, o Ednei, recentemente o Sincor mandou uma notícia que o corretor de seguros que for pego comercializando produtos de associações veiculares pode ser penalizado pelo próprio sindicato, né? E então isso vai tomar proporções aí que deve restringir mais na minha opinião, a ilegalidade desse mercado, né? E aí a gente também tem toda a questão que o mercado de corretores de seguros estava se autorregulamentando sem a interferência. Então, tem ocorrido algumas coisas aí nos últimos 3 anos que tendem a contribuir muito para esse assunto. Bom, se vocês me permitirem, Ednei, na verdade, você tem razão, né? Eu me lembro, nenhum de vocês era nascido ainda, nem o Ednei. Em 1970, essa brincadeira começou perto de vocês aí com a Coamo. A Coamo fazia seguro de toda a sua frota, fazia seguro do casco e seguro de responsabilidade civil. Ela fez análise ao longo do tempo que se ela perdesse 10, 15 caminhões no ano, ainda custaria para ela menos do que o valor do prêmio do seguro do casco que ela pagava. O que ela fez? Ela resolveu fazer seguro só de responsabilidade civil. E aí tudo bem, porque é uma cooperativa administrada com os olhos voltados para um grupo, para o mesmo núcleo. Então, aí começaram as coisas, né? De repente, alguém viu, dá para fazer assim, aí começaram a se juntar daqui, juntar dali, e ficaram para o mercado de seguros alguns riscos ruins, e o mercado ele é seletivo, como todos nós somos em muitas coisas, acabou, evidentemente, não fazendo alguma coisa, e esse eu acho que foi um tiro no pé que a gente deu lá no passado.
Papai me falava disso, sabe? Não é que eu sou velho, não. Papai que me falava disso, do tiro no pé lá no passado, por não aceitar seguro de carga pesada. Ainda hoje se aceita. Muitas seguradoras aceitam. Agora tem uma série de condicionantes para aceitação. Com relação ao que o Luciano comentou sobre os corretores, esta informação de penalidade veio por conta da SUSEP. Foi a SUSEP que estabeleceu lá que o corretor que for, estiver trabalhando com os pés em duas canoas, no de seguro e de associação, ele poderá, evidentemente, ser penalizado. Agora, isso tudo, você sabe, tem que ter provas, contraprova, réplica e tudo isso pela frente. Mas, efetivamente, são mudanças importantes. As associações têm, como vocês já bem citaram aí, nenhuma responsabilidade, nenhuma regularidade, nenhuma fiscalização. Ednei, o que a gente estava buscando, se a gente for perder essa guerra, vamos ficar, pelo menos, perder só uma parte do corpo. O que a gente quer, nesse momento, é trabalhar para que elas sejam regularizadas, que passem por supervisão, que passem por fiscalização, que recolham tributos e que, evidentemente, atuem mais ou menos, ou como se seguradoras fossem, fazendo reserva técnica. Só para vocês terem uma ideia, hoje o mercado de seguros formal tem tem 1 trilhão e 213 bilhões de reais em reserva técnica. Para que serve isso? Serve para a poupança interna do governo, porque isso está tudo lastreado em papéis do governo, para que ele atue na segurança, educação, transporte, etc. A Associação de Proteção Veicular teria que fazer a mesma coisa, reserva técnica. O Fabrício me falou de uns números, né? Esse ano, só nesse ano, até março, o mercado segurador na linha de automóvel, auto RCF, assistência a veículos, pagou perto de 500 milhões de reais de indenização aqui no Paraná. 500 milhões de reais. Abalou o mercado? Não abalou. Será que as associações teriam suficiência para cobrir isso ou teria que pedir aporte aos associados para fazer caixa, para fazer os pagamentos das indenizações? Ainda mais, você sabe, isso a gente tem que falar para fora de nós aqui. As associações, muitas delas, quando reparam o veículo, reparam com peças velhas, sem certificação, os reparos não são bem feitos. Quantas denúncias a gente fez aqui no Paraná, o Ednei deve acompanhar isso pelo Sincor, nós, juntamente, o Sindiceg e o Sincor, já entramos com mais de 40 denúncias no Ministério Público, já logramos êxito, e mais de 16, as outras desapareceram, mas é a tiririca, né? Você arranca aqui, ela nasce ali, arranca aqui, nasce ali. Infelizmente, é uma briga que a gente vem tendo. Desculpa, Ednei, cortei você. Não, inclusive, já foi tema de discussão, até pela comissão aqui em Maringá a respeito disso, e nós chegamos à conclusão que a melhor solução para a associação veicular é a legalização. Exatamente. Você legaliza, você vai tributar, você vai obrigar a fazer reserva técnica, o presidente, o CEO, vai responder diretamente com o seu patrimônio, inclusive por uma insolvência dessa associação, aí as regras mudam. Então, a única maneira que eu vejo de fazer uma equidade das regras, de equilibrar o jogo, é legalizando as associações. E é o que elas não querem, né, Ednei? Elas não querem. Se vocês lerem, vocês acessando aí a emenda 162 da MP 1040, aquilo lá foi elaborado por uma APV, aí, uma Associação de Proteção Veicular, porque é muito claro, queremos tudo, não queremos pagar nada, né? Então, recolher tributos, nada. Eles estão se comparando às cooperativas agrícolas, que vocês bem citaram no começo aí. Essas sim têm uma finalidade social, porque desculpa a expressão, são farinhas do mesmo saco. É um agricultor daqui, que é vizinho do agricultor dali, que é vizinho do outro agricultor, compram os insumos, tudo de uma forma homogênea, a cooperativa compra e distribui para eles. A associação tem um associado aqui, outro em Manaus, outro no Rio Grande do Sul, um em Londrina, um em Maringá, e assim vai. Então, é uma pena, mas a gente está... Quer dizer, né, Ramiro, não existe homogeneidade na aceitação do risco, né? Não são grupos homogêneos, né? O que Exatamente isso, exatamente. Sobremaneira o pagamento, quer dizer,
o pagamento das indenizações, porque fica difícil de prever, né? Acho que foi a Vanessa que falou aqui no chat agora para a gente, sumiu para mim aqui, Vanessa Capuá, que as associações já representam que uma parcela significativa, 25% do mercado, não sei se tudo isso, mas pelo menos em alguns ramos, não tenho dúvida, né? E outra consideração, viu, Ramiro, Fabrício, todos, né? A respeito dessa reposição das peças, né? Será que, em alguma medida, e o Ednei acho que uma vez falou isso para a gente, da experiência dele, será que, em alguma medida, qual que é a procedência dessas peças? Será que muitas delas não são produto, inclusive, de crime? Né? O que está chegando, o que está sendo investigado? Quer dizer, num país onde tem 100 mil homicídios por ano e só 5% são solucionados, né? Isso a gente está falando de homicídio. E de furto de carro, será que isso não está abastecendo um mercado negro? Sim, com certeza. Que a gente tá fomentando, sabe? Eu queria complementar, reforçar, na verdade, o que o Ednei comentou, porque quando surgiu, foi por causa dos caminhões. Depois viram que tinha uma parcela que as seguradoras não aceitavam fazer o seguro, porque 10 anos de fabricação ou mais, então, veículos que saíram de linha de fabricação, e não tinha como mesmo, né? Dentro da ciência da seguradora, dar continuidade disso. Só que houve, como também o Ramiro falou, um desvio de finalidade dessas associações. Elas desviaram para realmente, algumas aplicar golpes, outras fomentar um mundo negro, escuro, que a gente não transita, mas ouve nas notícias. E baseado nisso, nós precisamos nos posicionar. E ética é conduta, moral é costume. Se vocês jogarem agora no Google, no YouTube, Associação Proteção Veicular, uma das primeiras matérias que vai aparecer é um rapaz falando: eu fiz de carro zero, olha, elas avançaram para carro zero, fui enganado porque, mandei consertar, ficou ruim, e eu vendi, passei para frente. Então, tem esse problema que a gente precisa moralizar a forma de se postar, de dar exemplo, de criar bons exemplos para que esse país possa melhorar para os nossos filhos. E acontece isso também, não ter a questão ética de saber isso é certo ou errado. E aí o problema vai passando para frente, e a gente não vai conseguir avançar como a gente merece. Esse país maravilhoso que a gente tem, pessoas sérias querendo trabalhar, em razão desse tipo de comportamento. Na verdade, a gente fica falando assim, né? Eu imagino nas igrejas, né? Uma igreja católica, o padre fazendo a homilia, e na igreja evangélica, o pastor também fazendo a sua homilia. Só que eles estão falando para nós, né? Para nós que estamos na igreja ou nas igrejas. Essa fala que a gente está tendo aqui, a gente tem que espalhar por aí, né? A gente tem que falar para as pessoas, e a gente tem feito isso. Queria deixar esse depoimento para vocês, e vou parar de falar porque já falei demais. Nós temos feito passado essas informações todas para todas as associações comerciais do Paraná e de Mato Grosso do Sul, porque o nosso sindicato atende os 2 estados, para as associações comerciais, para as federações das indústrias, para o SENAC, o SEG, enfim, para todas as entidades representativas de classes. Estamos encaminhando também para os clubes de serviço, Rotary, Lions, maçonaria, porque é o público que, de repente, é consumidor desse falso seguro, né? Que nem é seguro, dessa proteção enganosa, muitas das vezes. Então, quando você recebe um vídeo, mas o Zico fez uma propaganda, o Emerson Fittipaldi fez uma propaganda, é evidente que eles, se tiverem um problema com os veículos, eles vão ser absolutamente bem atendidos, né? Porque eles são os garotos, entre aspas, garotos propagandas deles. Mas e nós, os comuns, né, que não temos nome, que não temos exposição na mídia, etc. Será que seremos atendidos? Enfim, fica a dúvida. Eu vou desligar o microfone aqui, tá? De forma alguma, Ramiro, suas ponderações são sempre muito bem-vindas, não desligue o microfone não, viu? Mas isso é interessante, é um ponto que eu acho que vai bem no centro da razão de ser dessa própria reunião. Eu vou me utilizar aqui da fala do Ramiro. Uma coisa, pessoal, é a gente ficar pregando para convertido.
né? A gente ficar aqui falando para advogado, falando para corretor, explicando o que é, o que não é. A nossa função é justamente, a gente está falando aqui de atualidades do mercado de seguros, a atuação do advogado e do corretor. É necessário a gente deter o conhecimento para dentro da nossa parcela de influência na sociedade, a gente poder levar essa informação e levar essa informação com qualidade. Então, aqui, ó, dessa reunião ordinária, já fica uma ideia, inclusive, aqui para a nossa comissão, viu, Ednei? De repente, da gente enviar um manifesto da nossa comissão, inclusive para a ASSIM, Associação Comercial aqui de Maringá. E agora, bem lembrado, Luciano, agora a gente gostaria de ouvir, Fabrício, aí, ainda que suas últimas colocações a respeito das insurance tax. Você prometeu para a gente aqui, a gente não esqueceu, não. Beleza, porque esse é outro assunto que até me preocupa se ele está se desenvolvendo muito rápido nas seguradoras, de certa forma. Muito rápido por quê? Porque no passado ia ser muito difícil, e hoje as coisas estão forçando, talvez a pandemia também, e a questão da era digital tem forçado. E as insurtechs, para a gente falar de insurtech, a gente tem que falar de startup, falar das fintechs, que foram startups do direito financeiro, ali do mundo financeiro, dos bancos que criaram bancos digitais, que avançaram com captação de muitos clientes, razão justamente do pouco tempo que você dedica para você ter acesso a essas informações, esse produto, que são tecnologias para oferecer produtos e serviços. E agora as seguradoras, né, tem o Open Insurance, tem também a questão do sandbox, está permitindo aí até 10 insurtechs atuarem com microseguros, com micro momentos, né, envolvendo celulares, tablets, e é uma coisa que veio para ficar, tem uma certa velocidade diferente dos bancos, porque a seguradora justamente, ela se preocupa em proteger o patrimônio e falar, prometi isso, eu vou cumprir. Fiz essa reserva técnica, eu vou arcar com o risco que eu assumi. Então, há essa proteção toda, mas o mercado está se abrindo, no sentido de evoluir. E aí fica essa questão dos corretores também, do próprio consumidor do produto avançar. Eu não... Tem aquela questão da tecnologia blockchain, que veio das criptomoedas, que como é que você fala que aquele Bitcoin é verdadeiro? Tem vários servidores espalhados no mundo informando dados. A professora Angélica Carlini deu uma palestra para Santa Catarina recentemente, envolvendo um convite da Vanessa Barcelos, que também é da Comissão de Direitos e Seguros de lá, e ela explicou muito bem essa questão que a inteligência artificial ela não é inteligência, né? Os smart contracts não são inteligentes, são obedientes. Só que eles são, graças à tecnologia blockchain, eles conseguem fazer automação e confirmação de dados em tempo real. Então, por exemplo, ela explicou muito bem que veio migrado dos Estados Unidos quando você tem aquela questão programada do if e then, if, then, ou seja, se, então. Se aconteceu o sinistro, então paga. É aquela velocidade. O consumidor, ele quer ser rápido, ele quer ter acesso, ele quer ter a pólice emitida no dia e se acontecer o sinistro, quer o dinheiro na conta, como se fosse a velocidade de um Pix. E essa tecnologia permite isso. Mas, guardadas suas ressalvas. Exemplo, faleceu, acidente, tem a pólice, confirmou o dado, é acidente? Paga. Ela explicou muito bem. Faleceu, é doença, regula o sinistro. Vê se tem pré-existência ou não. Então, para alguns mecanismos, vai ser muito rápido. E fazer isso vai precisar do profissional habilitado, conectado, para que esse segurado tenha a noção de que ele está seguro, que ele está contratando algo que está atingindo. Outro exemplo, assim, que eu vi esses dias também da bicicleta. O microseguro, o micromomento, talvez ele seja... Eu tenho 2 bicicletas, eu quero pedalar com uma, são bicicletas caras. Eu não preciso fazer seguro das 2. Vai ter uma tecnologia, que, através do aplicativo, que vai envolver uma insurtech, que vai fazer o blockchain, que vai fazer a confirmação dos dados, vai ver o meu GPS e vai me segurar para aquele momento. Seguros periódicos, como já existe, de você ir para vou passar 15 dias na Europa, meu cartão de crédito já faz um seguro baseado com a compra da passagem, com a minha volta para o Brasil, e eu vou estar com seguro funeral, vida, assistencial, translado de corpo, enfim, tudo programado. Essa tecnologia já está vindo, está dominando, e ela vai ajudar a gente a diminuir o preço do seguro, dar mais eficiência,
também na questão do fator tempo, e exemplos assim que eu acho também, por exemplo, meu carro, eu estou home office, de vez em quando eu venho ao escritório, mas trabalho de casa e não estou rodando. De alguma forma, a tecnologia vai conversar com o meu banco de dados, que vai estar conectado com a concessionária de veículos, que sabe que eu sou pontual com a minha assistência, que eu faço as revisões, com tanto que eu rodo, e talvez uma InsurTech vai captar esse dado de algum lugar, desde que eu permita, e falar assim, se você fizer o seguro comigo, vai ser mais barato porque eu sei o teu perfil. Eu sei exatamente o teu perfil, porque eu sei o quanto você roda, e por GPS eu sei como o teu carro, e você não é Uber, você vai ter um preço diferenciado, e talvez aquela minha seguradora tradicional vai me perder para essa nova InsurTech. Só que é importantíssimo o corretor achar, né, o papel dele ali, porque está muito mecanizado. E eu prefiro ter um consultor, para ele, que eu possa dizer para ele, minha vida está assim, assim, mudou isso, não mudou aquilo, para ele calcular para mim, para ele me ajudar a encontrar o melhor seguro. Eu não sei essa nova geração. Ela vai ter uma visão. Basicamente, o que mais que eu tinha notado também sobre esse tema? O Fabrício, o Alessandro, ele tem uma pergunta, ele levantou a mão aqui, talvez... Alessandro, você nos ouve? Boa noite, eu ouço todos, sim, obrigado. Eu até queria falar nessa linha do Fabrício, que ele falou do seguro. Esses dias eu vi uma matéria acho que no Valor Econômico, não sei aonde, que fala de um seguro, como todo mundo está trabalhando no home office, que o seguro só é cobrado a partir do momento que eu uso o carro. Tem um aplicativo, se eu não me engano, no celular, que demonstra isso. Se meu carro está parado dentro da garagem do meu prédio, de onde eu moro, ou no escritório, ele não está cobrando. Quando eu passo a sair com o carro na rua e me exponho, obviamente, ao risco, ele passa a cobrar. Não sei se ele chama just in time, tem um nome, eu não vi, mas achei interessante essa pontuação que o doutor Fabrício fez, justamente nesse sentido. Claro que tem os problemas, às vezes, de conexão do celular, que não vai funcionar, então algumas seguradoras estão ajustando, mas me parece que esse seguro já existe, já está, inclusive, regulamentado pela SUSEP para veículo e talvez, acho que até para algumas outras modalidades. E queria aproveitar e dar parabéns para todos aí da reunião, do alto nível do debate. E não sei se vocês já ouviram, vocês que estão mais por dentro, já ouviram falar desse tipo de seguro. Esse seria meu questionamento também. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Você é um colega que eu gosto muito aí. Obrigado pela presença, faz tempo que eu não te vejo. É bom saber que você está bem e também que todo mundo está bem, né? Aqui, dialogando. Eu queria deixar essa pergunta até para algum corretor, para saber se ele está comercializado ou se é apenas uma InsurTech que está dentro desse sandbox, fazendo experimentos. Até uma introdução, que também é como se fosse uma Fórmula 1, em que todo mundo faz um teste lá na Fórmula 1, com alguns mecanismos, algumas tecnologias, e quando está pronto, vem para o mercado. Então, essas InsurTechs estão tendo uma liberdade de criar produtos novos, fazer algumas experiências, porque, engraçado, mas eles precisam de sinistro, porque é o sinistro que vai dar base do produto, vai poder dar os ajustes, e se não tem sinistro, o produto não é bom. Se tem sinistro cobre, ele é bom. Então, eu acredito que já tenha algo parecido, como eu disse, das bicicletas. Eu tenho duas, eu quero fazer, vou pedalar com uma, a outra vai ficar guardada em casa, então vou estar segurado para furto ou roubo dessa bicicleta. A outra não. Eu acredito que sim, só que eu não vi no dia a dia, né? Se algum participante puder. Boa noite a todos, aí Fabrício, Ramiro, Adriel, como é que estão? Prazer em vê-los, os demais aqui também, vejo que a Juliana também está presente, né? Mas ele está sendo comercializado sim, Fabrício, já, né? O Liga Desliga, sob demanda, pay per use, né? Ele tem vários nomes aí, que é chamado esse tipo de seguro. Ele está sendo comercializado e está tendo um ajuste, né, na comercialização, porque a tecnologia ainda está em experimentação, né, tem pontos falhos, pelo que eu estou lendo aí, de alguns artigos sobre, e a ideia é que ele seja aperfeiçoado, né, mas tem algumas críticas também em relação ao valor, que ele acaba sendo mais alto do que quem contrata mensalmente, anualmente, né, o seguro automóvel.
mas ele está sendo comercializado. E gostaria aqui também de, já que foi abordado o tema, né, deixar um convite. Eu sou presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB Paraná, o Fabrício faz parte, o Adriel está participando das reuniões com a gente, o Ramiro é sempre um parceiro ali com o Sinseg, Paraná, Mato Grosso do Sul, e a gente está promovendo 2 eventos, agora um dia 17 de junho, que ainda não saiu o material de divulgação, mas vai sair em breve, que é sobre o seguro garantia judicial e o seguro rural. A gente vai ter palestrantes aí, experts nos assuntos. Depois vou mandar ali para o Adriel. O Adriel pode compartilhar com todos aí. Vai ser dia 17 de junho, às 17 horas. E a gente vai ter no dia 11 de agosto, paralelamente à Conferência Estadual da Ordem, que vai acontecer também nesse dia, uma sala de discussão justamente sobre tecnologia, inovação e transformação, né, que é o tema aí que o Fabrício estava abordando agora há pouco. Uma das palestrantes já confirmada é a Angélica Carlin, que vai tratar justamente do Smart Contracts, e outro palestrante é o Fernando Moreira, que ele é CEO de uma InsurTech, uma seguradora digital 88i, que vai falar sobre como é que funciona as seguradoras digitais, trazer esse ambiente, esse cenário que às vezes está um pouquinho mais distante do dia a dia da gente, né? Trazer essa realidade para a gente, para a discussão também. Então, fica o convite, o material para esse de divulgação desse evento também vai sair depois, mas assim que sair eu também repasso aqui para o Adriel compartilhar com todos. Prazer vê-lo a todos, parabéns pelo evento, parabéns, Fabrício, pela exposição, Adriel, pela organização, e fico aqui acompanhando a reunião. Me permitir, Fabrício, só um comentário em relação ao que o Alessandro falou. Ele mesmo já colocou aqui no chat que é o pay-per-use, né? Então, na verdade, é assim, há um risco muito grande de eu esquecer de ativar o meu seguro. Isto, além do mais, ele só vai dar cobertura. Vamos imaginar que o carro esteja na tua garagem e alguém entre na garagem e roube o teu carro. Você não está com o seguro ativado, não vai ter cobertura. Então, e mais isso que o doutor Luiz Assi falou, o custo ainda é um custo que, na somatória, ele pode até ficar maior do que um custo no seguro normal, porque aí, no seguro normal, você tem bonificação, você tem os serviços agregados, etc. Então, são ajustes que estão acontecendo, mas um dos riscos que eu vejo, e eu vejo pelo lado do mercado, é que, de repente, ele não ativa no aplicativo dele lá o seguro e sai, e na esquina seguinte sofre um acidente. Se ele for ativar depois do acidente, lamentavelmente, ele não vai ter cobertura, que já é um risco pré-existente, né? Eu falei que ia desligar, doutor Adriel, e não, eu sou um teimoso, né? Deixa eu desligar de novo aqui. Não, de forma alguma, viu, Ramiro? Eu, na condição de mediador desse debate aqui, né? Eu, vendo o Fabrício falar, de repente vem o Alessandro, o Ednei, aí o Ramiro, o Luiz, né? A gente vai se apequenando, então eu vou mantendo minha boca fechada, né? Querendo ouvir muito mais do que falar. E para mim é um prazer poder ouvir tudo isso. Eu acho que a reunião está cumprindo o seu papel. Viu, Ramiro? E somando a tudo isso, igual você comentou, o custo, o grande fator inibidor do produto ainda é o custo. Por quê? Porque, igual o celular, como eu disse anteriormente, pré-pago. Você vai transferir para a seguradora quando você usar. Então, a seguradora fala, eu vou ficar só com o risco, né? Não, eu só vou ficar com o ônus, eu não vou ter o bônus. E quando você calcula o seguro dentro do modelo tradicional, e aí os atuariais já sabem isso, é lógico, aquele momento que você não usa o carro, 24 horas por dia, ele sabe disso, e lá no perfil você vai preencher, sai à noite, não sai à noite, deixa o carro exposto na frente da faculdade, isso já é precificado, então isso ajuda a reduzir o preço. Por isso, quando você está nessa modalidade aí do liga-desliga, ele sobe muito, porque o que você faz? Vou transferir só risco para a seguradora. Então, você fala, tem que cobrar pelo risco, né? O problema grande é o custo hoje.
A minha pergunta até, que eu sei que existe o seguro, eu queria saber se desse estilo de seguro, dessa modalidade, já está sendo comercializado pelas seguradoras tradicionais ou só por essas inovadoras insurtechs? Não, dá, mas muito pouco ainda. Está em teste. Tá em E teste. também, Adriel, agradecer a presença do Luiz Assi, porque acho que até comentamos no início que eu trouxe um abraço teu para o Adriel, e dizer da necessidade da gente estar discutindo o tema de seguro, as suas atualidades, as suas peculiaridades, e também da OAB se posicionando, trazendo conteúdo, informação, e a gente trabalhou na comissão por aqueles artigos científicos para que será, né, produzido, será divulgado no e-book da OAB, e também começaremos agora uma nova fase, que são os periódicos, e esses periódicos não são somente escritos por membros da comissão, por convidados, e seria muito legal, por exemplo, um dia, com o Ramiro escrever algo, com o Zuin participando aí também, todo mundo queira participar, é a OAB indo para a sociedade vindo, né, para a OAB, falar do tema do nosso dia a dia, que é o seguro. É isso aí, só para... Inclusive, eu queria, doutor, dar licença mais um minuto, foi o doutor Renato, que deu o nome para o seguro lá do pay-per-use, né? O liga e desliga, só para a gente ser justo, não fui eu que descobri o nome, eu só sabia da existência desse seguro e vi realmente, inclusive a SUSEP vai trabalhar para regulamentar melhor esse seguro, né? Justamente por causa dessa situação, né? Como os colegas aí colocaram, os corretores também, de você tá com o carro em casa, mas isso não impede de o teu carro ter um sinistro, ter um alagamento, ter um furto, um roubo, né? Então, mas realmente o mercado de seguro efetivamente caminha para isso, e nós, profissionais de direito, também temos que buscar a proteção do consumidor, né? Como que ele vai assinar a cláusula, a pólice, né? A proposta, para que também, né, ele tenha uma segurança jurídica na contratação desse produto. Viu, doutores? E outro detalhe também na precificação de seguro, muitas companhias hoje, a Zurich, Liberty, Porto, Allianz e mais algumas, você já baixa o aplicativo dela, aí quando você sai com o carro, ela monitora a sua forma de dirigir, vai pontuando você, e quando você vai renovar o seu seguro, já tem o seu perfil de como você dirige, como é que você está. Eu baixei da Zurich e desliguei, porque eu estava com pontuação negativa. Deixa para lá, não vai encarecer. Então, mas ele já vai, velha guarda, né, Ramiro? O meu também é da Zurich, aí eu não usei esse aplicativo também, apesar de que eu dirijo mais ou menos. Eu paguei, senão ia subir o preço. Falei, deixa eu desativar o aplicativo aqui, porque a pontuação tem que atingir 70 e o meu não passava dos 40. Mas já estão te monitorando já por isso daí, na renovação já vão apresentar uma proposta baseada naquele seu perfil. Sabe o que me assusta? Que assim, a inteligência artificial, ela não é inteligente e nem artificial. A inteligência, ela é obediente, ela não tem livre-arbítrio, senso de ética, moral, mas ela é assertiva, graças aos dados, né? Como eu falei lá da doutora Angélica, comentou do if, then, se, então, e a confirmação blockchain, etc. e tal. E nem é artificial porque depende do lítio, que é produzido em Minas, que tem a forma desumana de extrair, tem a questão da poluição, só que tudo isso veio para ficar, e o que assusta é que eles sabem mais da gente do que a gente. Então, é um mundo sem volta, mas pelo menos a gente está conectado, né? E está buscando soluções aí para a gente se proteger. E é isso. Adriel, estou à disposição para alguma pergunta, mas satisfeitíssimo aí por esse momento, muito feliz de estar encontrando amigos e conhecendo novas pessoas. Olha, Fabrício, a gente só tem que agradecer a sua presença. Como eu relatei para o pessoal, você prontamente me respondeu, assim, foi algo quase de imediato. Doutor Fabrício, você poderia participar? O que você acha? Achei muito legal a forma como que você deu a resposta positiva ao convite. E eu tinha certeza que o pessoal aqui da comissão, já sabendo como que as nossas reuniões são levadas, com certeza ia corresponder aqui a tudo que a gente fosse conversar e debater. Quanto ao doutor Luiz, eu só tenho que agradecer também a participação lá na comissão da OAB Paraná. Tenho aprendido muito, tenho ouvido bastante, tive a chance também de enviar um artigo para contribuir com o e-book.
enfim, eu acho que a nossa função na condição de advogados, aí, membros das comissões, não é simplesmente internalizar o debate, né, como a gente tem conversado, né, tentar levar esse conhecimento para fora. E é impossível, eu repito, e a gente, todo esse tempo que a gente está à frente da comissão, a gente tem dito isso, né, Ednei? É impossível debater o contrato de seguro sem ter um corretor de seguros por perto, porque é ele quem vive a realidade do seguro, é ele quem observa os sinistros de perto, tem essa experiência que, na verdade, acaba chegando para nós, advogados, muitas vezes, apenas quando ela é judicializada, né? Então, quando a gente conversa hoje sobre a atuação do advogado e do corretor de seguros, também é um pouco nesse sentido, né, do advogado atuar de forma preventiva, conhecer melhor os produtos, as coberturas, a fim de prestar uma assessoria empresarial preventiva de fato, né? De forma a minorar os danos, os riscos. E assim, eu agradeço a todos, pessoal, em especial ao Dr. Fabrício, aqui a todos os membros da nossa comissão, o Ramiro, a todos que participaram dessa conversa. Você vê, teve picos aí de mais de 30 pessoas, né? É uma participação muito legal. Foi um debate super construtivo, né? Não foi algo estático do meu ponto de vista. E agradeço em especial também ao pessoal da OAB Maringá, ao Eloy, que fez a arte aqui, publicou para a gente, deu o alcance necessário aqui para esse evento, e também a querida Adriane, que disponibilizou rapidamente para a gente o espaço da OAB Paraná aqui pelo Zoom. Muito obrigado a todos, e como eu disse para você, Fabrício, e levando para você também, doutor Luiz, nós esperamos poder receber outros membros aqui da Comissão de Direitos e Seguros da OAB Paraná, para que a gente possa continuar esse debate tão necessário, né, sobre seguros. E com certeza, tenho certeza, e digo isso pelos meus colegas também, membros da comissão, que a gente vai ajudar a divulgar, e certamente vamos participar dos eventos aí dos seguros no interior, né, a respeito da garantia judicial e também dos seguros agrícolas. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. A Simone está agradecendo, o pessoal agradecendo aqui, um abraço a todos. A gente sabe que muita gente participou aqui mesmo na correria do dia a dia, com a câmera fechada, mas está ouvindo, está com o filho do lado aqui. Isso agrega muito, é importante para nós ter essa presença, porque são futuros profissionais aí que amanhã depois falam, pô, participei daquele evento, a gente estava junto e conversou a respeito disso, né? E são relações que vão se perpetuando, né? Que vão se solidificando, seja através aqui da Comissão de Seguros da OAB Maringá, ou nesse bate-papo que a gente pretende continuar com a Comissão de Seguros da OAB Paraná. Belezinha? Um abraço. Beleza. A todos. Eu só tinha uma pergunta para o Fabrício. Opa! Que é o seguinte, só um pouquinho aqui, o doutor Fabrício falou lá na palestra dele, muito boa, por sinal, desculpa aí que a gente está com a criançada aí, mas ele falou que lá fora, né, os advogados, quando há um sinistro, os advogados mantêm contato e fazem um acordo, né? Às vezes até os corretores fazem lá fora. Meu cunhado é corretor nos Estados Unidos e ele fala que quando tem sinistro, os corretores mantêm contato entre eles e as seguradoras e resolvem a situação. Não precisa fazer que nem aqui no Brasil, que tudo é judicializado, né? E eu tive no escritório do Dr. Fabrício e ele me disse que ele tem feito muitos acordos assim, né? Sem precisar ajuização, né? Fazendo acordos extrajudiciais nos casos de sinistro. Se ele pudesse dar um feedback para a gente, às vezes, não sei se ele tem algum dado, se percentualmente, qual o número de casos que aumentou nesse sentido de, quando há um sinistro, não precisa o segurado acionar a seguradora, entendeu? Às vezes até o segurado até cobrar franquia da parte. Se ele puder nos elucidar sobre isso. Como é bom alguém perguntar algo que faz parte do dia a dia, que aí fica mais fácil da gente até relaxar aqui. E deixa eu tentar resumir, então, que é assim, eu tenho defendido muito uma questão da humanização na advocacia. O que é isso? É que saber o que está acontecendo com a parte adversa. No caso, por exemplo, de uma alocação, de uma ação de despejo, saber, você está inadimplente por doença, divórcio, insolvência, recuperação judicial, tentar se aproximar. E é muito bom saber, você tem um advogado, posso conversar com ele? E eu tenho percebido que nosso escritório, por exemplo, cresceu numa avaliação em 132%, e quando foi medido esse número, eu fiquei muito feliz, e eu percebi de onde veio isso.
A parte extrajudicial é mais difícil você negociar, porque você, às vezes, depende da pessoa ter um pouco de conhecimento, ou, às vezes, por isso que eu falo, tem um corretor, conversa com ele, eu te dou um prazo. Tem um advogado, deixa eu falar com o teu advogado, não vamos judicializar. Eu percebi um aumento nos acordos das ações em trâmite, seja elas ainda na fase antes da sentença ou depois já, porque as pessoas estão com medo de perder o patrimônio. Hoje o nome, o CPF limpo, o nome com uma certidão, porque estão precisando comprar, se mudar, vender, tudo isso tem traduzido esse efeito positivo para os acordos, e os credores também estão entendendo, estão reduzindo os valores. E eu quero dizer que a solução é justamente se encontrar mais, conversar mais. Vou dar um depoimento que eu comentei hoje aqui no escritório, que fiquei muito feliz. Nós atendemos uma pessoa que ela era da parte adversa do processo, e a gente sempre avisou que não tinha como defender o direito dela, mas ela tinha prazo, ela contratou, e no final das contas ela perdeu. O advogado, ele executou os honorários. Quando chegou o término do trabalho do escritório, a gente ia falar para não ficar num processo que não tem mais o que a gente fazer, nós íamos revogar, renunciar ao nosso direito, mas na hora eu falei, só um pouquinho, dá aqui esse caso para mim. Liguei para o advogado, me apresentei, falei, ó, teus honorários, só um minuto. Liguei para a cliente e falei, ó, ela falou, meu marido não quer pagar, mas eu humanizei as relações e ela falou assim, mas eu quero pôr uma pedra nesse assunto. Eu expliquei, olha, você sempre foi avisada que teu direito não ia ser garantido porque você descumpriu o contrato. É direito do advogado, é honroso. Concluindo, ela fez o acordo, o caso foi encerrado, e quando eu postei a foto do evento de hoje, que o Adriel gentilmente me convidou, vocês acreditam que só 2 pessoas repostaram a foto, convidando para o evento de hoje, assim, que era uma reunião aberta? Um foi um sócio aqui, o Dr. Peterson, e eu fiquei muito feliz que aquele advogado, por gratidão, por eu ter recebido os honorários dele, do cliente que eu atendia, postou. Então, isso resume o futuro. O futuro é você ter um tempo para dedicar para negociação, para conversa, para saber o que está acontecendo, porque hoje os dados estão aí, não tem como mentir. A gente consegue saber se a pessoa tem um score alto, se ela tem bem, se ela tem veículo, tudo eletrônico, tudo digital. Então, esse tete-a-tete, esse olho no olho, é o que faz a diferença. Hoje eu aprendi muito aqui que, por mais que a gente bateu na tecla da proteção veicular, ela veio para ficar. Eu saio com esse sentimento assim, então vamos nos organizar, vamos orientar e vamos fazer o nosso papel. Eu sei que o cartão de crédito na relação locatícia não é seguro, então só vamos explicar que não é seguro, que o seguro ele tem cobertura de até 30 meses de locação inadimplente. Cartão de crédito, 12, e não é uma garantia prevista em lei, mas ela vai se regularizar, ela vai acontecer também. O direito regressivo, como a gente comentou também, ele vai continuar existindo, e o terceiro tem que saber que existe, e tem que saber que ele tem que conhecer alguém, conversar com alguém. Isso, meus amigos, me desculpe, mas inteligência artificial nunca vai superar o ser humano. Obrigado, Adriel. Valeu, pessoal. Ótimas considerações finais aí, doutor Fabrício. Mais uma vez agradeço a sua presença, sua gentileza, né, como você tratou o convite, a forma como você conduziu as falas aqui. Não à toa gerou tanta conversa, tanto debate. Devo dizer que eu concordo com essa posição de aproximação das partes também e menos litígios, né? Menos litígios, mais tempo. Pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, obrigado. Até mais. Boa noite.